Fala, DM! Hoje é a segunda aula de gestão estratégica. A gente vai dar continuidade àquela nossa apostila, a apostila que utilizamos na primeira aula. Então ela foi dividida em duas partes e hoje a gente vai ver as escolas clássicas da gestão estratégica, tá ok? Hoje é a parte 2 da nossa apostila de gestão estratégica. Estamos com um probleminha na filmagem hoje de luminosidade. O meu bico de luz aqui deu um probleminha, eu vou ter que trocar, mas como eu não tenho outro tempo para poder gravar essa aula para vocês, e estou bem de manhãzinha, agora são 7 horas da manhã, então eu vou gravar assim mesmo, a luminosidade não vai estar muito boa, mas eu já vou resolver esse problema hoje ainda, né? E além de eu ter perdido o bico de luz, né, o que faz a luminosidade aqui, o dia está muito escuro porque tá nublado, tá um tempo chuvoso, e aí acabou me deixando na mão aqui com a luminosidade. Mas vamos lá, vamos continuar assim mesmo, porque não tem como parar, né? Hoje, na sequência então da apostila, a gente viu, dá uma olhadinha na capa ali, ó. A gente viu essa primeira parte na aula passada, né? Gestão estratégica, a estratégia e seus conceitos, as importantes conceituações para aplicação em práticas estratégicas. Aí a gente viu o conceito de estratégia, eu falei de Sun Tzu, falei de Clausewitz, de Alexandre o Grande. Ali no Sun Tzu eu ainda acabei falando sobre a arte da guerra, né? depois do general Clausewitz, que é uma sequência da guerra, né? E aí os conceitos de estratégia que eu abordei: Ansoff, Porter, Schumpeter, Mintzberg, Brunner, Sand, até que nós chegamos às etapas distintas da gestão estratégica, que é o planejamento estratégico, a execução e o controle. Aí falei também do planejamento estratégico, a primeira etapa da gestão, são 3 etapas muito bem identificadas ali. Depois nesse quadro eu mostrei essa pirâmide aqui, a pirâmide dos níveis estratégicos, né? O estratégico, tático e operacional, todo dentro do estratégico, e os elementos principais da gestão estratégica. Aqui eu falei sim da declaração de missão, a visão dos negócios, o diagnóstico estratégico externo, o diagnóstico estratégico interno. Tá? E foi por aí que nós paramos a nossa aula passada, porque fiquei de colocar para vocês os fatores críticos, a definição dos objetivos e as análises análises estratégicas, né? E aí até que a gente chegasse às escolas do pensamento estratégico, que é isso que a gente vai dar uma ênfase e trabalhar hoje, tá certo? Bom, pessoal, eu não consegui realmente resolver o problema da iluminação. A gente vai seguir assim mesmo com pouca luz, mas eu vou utilizar mais os slides, as imagens, tá? E aí não fica tão estranho assim. E aí nas explicações eu volto aqui para mostrar a minha cara que tá no escuro aqui, tá? Mas nós vamos resolver esse problema aí na próxima aula, não vai ter problema nenhum, tá ok? Bom, eu terminei na última aula no diagnóstico externo, tá? E aí eu vou dar sequência hoje no diagnóstico estratégico interno. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Diagnóstico estratégico interno corresponde ao diagnóstico da situação da organização diante das dinâmicas ambientais, relacionando-a às suas forças e fraquezas e criando as condições para a formulação de estratégias que representam o melhor ajustamento da organização no ambiente em que atua.
O alinhamento dos diagnósticos externos e internos produz as premissas que alicerçam a construção de cenários. Enquanto no diagnóstico estratégico externo a gente procura antecipar todas as oportunidades e ameaças para a concretização da visão, né? Visão, missão, objetivos, inclusive na criação dos valores também que ele pode ajudar, tá? E correspondendo às diferentes dimensões do ambiente que influenciam as organizações, né? Além de estudar as dimensões setoriais e competitivas do mercado. A partir de sair o diagnóstico estratégico interno, aí sim ele vai corresponder à situação interna da organização. Diante de várias dinâmicas ambientais, relacionando as suas forças e fraquezas, aquilo que a gente vê na análise SWOT. Tá? Aí vai buscar o que? Criar condições para a formulação das estratégias. Para quê? Para melhor representar esse ajustamento da organização nesse ambiente que atua. Então, o alinhamento dos diagnósticos externos e internos produz premissas que alicerçam a construção desses cenários. Tá? O diagnóstico interno, quando você faz na análise SWOT, é quando a gente está analisando quais são as fraquezas e quais são as forças que nós temos. Né? Enquanto lá no ambiente estratégico externo, a gente busca oportunidades e verifica as ameaças que esse próprio mercado nos mostra, nos está oferecendo. Tá? Eu quero dizer para vocês. Então não é uma coisa tão simples como a gente pensa. A gente olhando assim no slide, fala, isso é muito simples, é só fazer uma pesquisa simples, uma análise aí, forças e fraquezas que a empresa tem, oportunidades e ameaças que estão lá fora, e a gente já faz esse diagnóstico interno e externo rapidamente. Não é assim não. É um pouquinho mais complicado que a gente imagina, tá? Mas é complicado, mas não é impossível. E um pouquinho de bagagem, um pouquinho de conhecimento, depois de fazer umas 2 ou 3 vezes, você já pega o jeito. Precisa ter uma visão bastante ampla para poder entender aquilo que está oferecendo o mercado externo e aquilo que nós temos em mãos no mercado interno, ou seja, dentro da nossa própria organização, que é o diagnóstico estratégico interno que nós temos para poder analisar e desenvolver então todas essas nossas estratégias. Tá ok? Vamos lá, vamos seguindo. O próximo slide aqui vai falar dos fatores críticos de sucesso. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Esse recurso metodológico é uma etapa do processo inserida entre o diagnóstico e a formulação das estratégias. Por isso que ele é chamado de fatores críticos do quê? Do sucesso. Ele procura evidenciar questões realmente críticas, né, melhor dizendo, para a organização, emergindo dos problemas apontados na análise. Essa análise deve ser realizada, né, com a aplicação do modelo SWOT, ou o modelo FOFA, se você quiser utilizar esse termo, né, abrasileirar o negócio, tá, de cuja solução dependerá a consecução da missão. Os determinantes de sucesso também são denominados fatores críticos de sucesso e encaminham as políticas de negócios. Olha, meus amigos, falando de fatores críticos de sucesso. Quando se fala em crítica, a gente não está fazendo uma crítica destrutiva, não está fazendo uma crítica para acabar com qualquer coisa. Não, é uma crítica de análise, ela é analítica. A crítica pode ser tanto positiva quanto negativa. Isso depende muito da situação. Se eu estou fazendo uma análise tanto interna quanto externa, usando o SWOT, levantando um certo diagnóstico, e lá eu consigo verificar uma coisa muito negativa, tanto interna, alguma coisa interna na empresa, ou fora da empresa, uma ameaça, por exemplo,
ou uma oportunidade não alcançável, eu posso desenvolver uma análise, então, colocando essa crítica de forma negativa. Isso está alertando a organização e não pedindo a sua destruição. Não está colocando defeitos em tudo que ela possa analisar. Tá? Já a crítica ela pode ser positiva pelo seguinte fator: você encontra uma oportunidade no mercado dentro da análise SWOT, né? E aí você vai verificar aquilo que a gente pode trazer, que a gente pode aproveitar, e nessa análise ela mostra um fator muito positivo. Então isso nós podemos chamar de uma crítica de forma positiva. Agora, quando eu trato da análise interna, aí é uma crítica um pouco mais aprofundada, né? Porque eu posso dizer que eu tenho um ponto forte, um ponto positivo, e nessa análise crítica de criar um juízo a respeito. E aí sim eu faço essa análise, levanto esse resultado para eu poder utilizar nas minhas estratégias. Né? Qualquer plano estratégico que eu venha realizar depois, ele pode ser muito importante, porque depois de feito essa análise, tá, eu levantei os fatores críticos, tanto positivo quanto negativo, e aí eu passo a utilizar na formulação dessa minha estratégia. Falou? Bom, agora eu trago para vocês a definição dos objetivos. Qualquer trabalho que você for desenvolver, qualquer artigo que você for escrever, uma análise, uma pesquisa, você precisa formular os objetivos desse trabalho. Né? Então, se você estiver formulando algum diagnóstico dentro da sua própria organização, então você precisa também formular quais são os objetivos desse trabalho, desse diagnóstico, se for o caso. Né? E aí você formula o objetivo pensando onde você quer chegar, quais são os objetivos e aquilo que a gente pretende alcançar dentro dos nossos trabalhos, dentro dos nossos relatórios, se for o caso, tá certo? Então vamos dar uma olhada no slide, olha. Definição dos objetivos. A organização persegue simultaneamente diferentes objetivos em uma hierarquia de importância, de prioridades ou ainda de urgência. Olha, pessoal, eu quero dizer para vocês assim, formulando, definindo os objetivos, quando estamos escrevendo esses objetivos, tá? A gente precisa dar uma olhadinha no grau de importância de cada assunto ou ainda de cada objetivo, metas e objetivos que você pretende alcançar. Você vai pensar da seguinte forma: o que é mais importante e o que é mais necessário. E aí você coloca num grau em que você vai abordar primeiro ou abordar por último. Lembrando, tudo que se mostra é importante. Existe o menos importante e o mais importante. Agora, o não importante num trabalho estratégico não existe, tá? Precisamos ter muita noção, muita consciência disso. Uma vez que pensamos a respeito dos objetivos, a gente vai priorizar o que é importante, o que é necessário, e a gente pode também verificar o que é urgente, o que não é urgente, e aí hierarquizando esse grau de importância e os graus de prioridades, né? Aí a gente passa a formular primeiro. Por quê? A gente pode fazer de duas formas. A primeira, eu escrevo todo o planejamento, desenvolvo todo esse plano, depois eu vou estudá-lo, aí eu vou fazer o treinamento, vou passar para as pessoas que estão envolvidas e a gente começa a aplicar na organização. A segunda forma é em forma de urgência ou ainda de emergência, se for o caso. Chegar num caso de emergência é porque tá feia a coisa.
Mas nesse caso é você ir colocando as prioridades, né? E conforme você vai desenvolvendo esses objetivos, você já começa a fazer uso, né, da aplicação desse plano. Então, enquanto está escrevendo o plano, já está aplicando também. Não é o modo mais indicado a se fazer, até porque ainda vai faltar muitos subsídios para que você possa colocar em prática. Porém, no caso de urgência, é a única ferramenta que você vai ter. O correto mesmo é a primeira situação em que você escreve, treina o pessoal, informa, mostra como que é, como que funciona, o que vai ser utilizado e depois passa a fazer a aplicação para o controle e avaliação desse plano. Nunca esquecendo, jamais esqueçam que a interação das funções administrativas em todo o plano estratégico é necessário. O planejamento, a organização, a direção e o controle, certo? Vamos lá então, vamos seguindo. Vamos dar uma olhadinha nesse slide. Olha, análise dos públicos de interesse. Eu posso chamá-los de stakeholders. Quando foi definida a estratégia, já se observou que só se tem sucesso na estratégia elaborada ao atender às necessidades dos públicos de interesse. Um stakeholder consiste em uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma organização que pode influenciar ou ser influenciado pela organização, como consumidores, usuários, empregados, proprietários, dirigentes, governo, instituições financeiras, pública, opinião pública ou ainda os acionistas. A análise consiste na identificação dos grupos, de seus interesses e poderes de influência no que diz respeito à missão da organização. Olha, pessoal, análise dos públicos de interesse. Nós estamos falando do público lá fora que tem interesse em usar o seu produto e comprar o seu produto. Nós estamos falando de uma outra ótica, tá? Esse público de interesse em participar ou co-participar da sua organização. Isso que nós chamamos de stakeholders são aqueles que estão envolvidos na organização. Posso tratar os acionistas, os COs, os diretores, os parceiros, tá certo? Os terceirizados, todos eles que fazem parte dessa nossa organização. Isso tudo nós chamamos de stakeholders. Logo em sequência, nós temos a formalização do plano. O que vem ser a formalização do plano? É colocar no papel, fazer a formalização, a sua burocratização, para poder empregar, para poder colocar em prática. Vamos ver o que o slide diz aí. Formalização do plano. Um plano estratégico é um plano para a ação. Mas não basta somente a formulação das estratégias dessa ação, a formulação das suas ideias. É necessário implementá-las por meio de programas e projetos específicos. Quando é feita aquela análise, para que a gente possa especificar o motivo, especificar o objetivo então desta estratégia. Requer um grande esforço de pessoal e emprego de modelos analíticos para a avaliação. Veja que ele está falando aqui mais uma vez do esforço de pessoas e mais o emprego de modelos analíticos para poder avaliar. Então é uma análise e uma avaliação, além da alocação e o controle de recursos, todos os recursos possíveis que você tenha em mãos. Esse elemento metodológico exige uma abrangência completa de todas as áreas de tomada de decisão da organização, uma racionalidade formal no processo de tomada de decisão
e um firme controle sobre o trabalho. E aí eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte: o próprio slide ali, o autor traz abordando uma situação em que ele fala dos recursos, tá? Então, requer um grande esforço de pessoal, emprego de modelos analíticos para a avaliação e alocação e o controle dos recursos. Quais são os recursos? Veja, nós temos 5 recursos básicos na organização. São eles: recursos humanos, são os recursos, são as pessoas que nós temos envolvidas nisso aí, inclusive os stakeholders, se você quiser envolver na análise, tá? Então os recursos humanos são os recursos das pessoas. Os recursos financeiros, que são os recursos econômicos que nós temos, as nossas forças ou fraquezas, tá certo? Nós temos os recursos materiais, todo o material que a gente utiliza para poder desenvolver nossas atividades, os recursos patrimoniais, que é o patrimônio que a gente tem em mãos, como prédios, frotas, máquinas, entre outras tantas coisas aqui que a contabilidade principalmente classifica como um recurso patrimonial. E um dos talvez mais importantes hoje, claro que todos os 5 recursos são muito importantes, né? Se você não tiver recurso financeiro, não tiver recurso econômico, você não vai conseguir fazer nada, nem comprar matéria-prima. Tá? Mas não menos importante e muito atual são os recursos tecnológicos. Por exemplo, se temos máquinas bem avançadas produzindo, nós temos bons recursos tecnológicos. Se nós temos veículos, temos recursos tecnológicos. Se nós temos softwares e hardwares, esses recursos são imprescindíveis nos dias de hoje, porque são os recursos que vão fazer todo o nosso controle digital. Então toda a empresa necessita disso hoje, principalmente quem faz o controle administrativo e o controle contábil, porque ele não vai conseguir fazer, nos dias de hoje, não vai conseguir mais fazer à mão. Ele vai precisar de um recurso tecnológico sim, além de outros programas. Se fosse uma indústria, por exemplo, existem programas que desenvolvem modelos, desenvolvem produtos, projetos, que é uma coisa impressionante. Conversando com um amigo engenheiro ontem, que é professor também, ele falou de alguns programas que utiliza na engenharia civil. E aí ele estava me explicando programas como o AutoCAD, por exemplo, que são recursos fantásticos, porque até pouco tempo atrás se utilizava desenhos à mão. Você colocava lá um pranchão, né? E aí colocava o papel vegetal e colocava os cálculos, pegava um escalímetro, né? Ia calculando e desenhando. Hoje não, você joga os valores dentro do AutoCAD, por exemplo, são mais programas, tá? Não é só esse. E aí ele mesmo lá já vai converter os cálculos, né, no projeto, no tamanho da viga, né, espessura, peso, material, tudo. Então é fantástico, é necessário a utilização desses recursos tecnológicos, então, beleza? Então vamos lá, seguindo, vamos para outro slide aqui que fala da auditoria de desempenho, olha lá. Auditoria de desempenho e resultados, reavaliação estratégica. Trata-se de rever o que foi implementado para decidir os novos rumos do processo, mantendo as estratégias implantadas com sucesso e revendo as más estratégias. A reavaliação das estratégias aparece como resultado de um processo de medição de diversos grupos de influências associados a cada estratégia. Tá? Então essa auditoria ela vai fazer uma avaliação, uma reavaliação das estratégias que foram utilizadas, que foram implantadas, se teve sucesso ou não. Tá? Então vai rever as más estratégias, tentando fazer uma modificação ali, não utilizar, descartando e também aproveitando aquelas que foram importantes e que deram certo. Tá certo? Beleza? Encerrando essa primeira parte, que falamos das estratégias aqui, não fiz
uma aula de planejamento estratégico, mas dei algumas dicas a respeito de vários assuntos. Nós vamos entrar agora no assunto específico que vai finalizar o nosso material, a nossa apostila dessas duas aulas, a parte 1 e a parte 2 dessa gestão estratégica, que são as escolas do pensamento estratégico. Agora eu vou trazer para vocês e vou mostrar para vocês, né, quais foram essas escolas que surgiram e que vieram dar muita bagagem, muito material, muita teoria, para que a gente pudesse estar usando hoje com mais sabedoria, né? Porque aquela galera de trás, aquele pessoal que começou a desenvolver esse material, eles não tinham as experiências, né? Não tinha como trabalhar no empirismo porque não tinha nenhum tipo de controle ou nenhum tipo de informação que já teriam feitas, né? Desenvolvidas anteriormente. Então não tinha base. Então, por meio de acertos, erros e acertos, se criaram então essas escolas que hoje servem de base para a gente poder desenvolver qualquer tipo de material. Vamos ver, vamos começar aqui falando das escolas do pensamento estratégico. Olha, Mintzberg, Austin e Lampel 2000 escreveram o Safari de Estratégia. Após uma grande revisão da literatura existente sobre estratégia e planejamento estratégico, este livro traz uma síntese dos pensamentos solidificados sobre o assunto nas últimas décadas. Para os autores, as mais relevantes contribuições do assunto puderam ser classificadas em 10 pontos de vista distintos, a maioria do qual, na opinião deles, de uma forma ou de outra, foram validadas na prática gerencial ao longo dos anos. Os autores as denominaram como as 10 escolas do pensamento estratégico. Então a gente vai começar falando da escola do design. A escola do design, a formulação da estratégia como um processo de concepção, pautado pela análise SWOT. Para a criação da estratégia, a escola considera a estratégia racional e lógica feita pelo executivo principal. O processo de implementação apresenta separação estanque da fase de formulação, né? Somente possível quando a estratégia for única, simples e explícita. A principal crítica à escola do design é a inflexibilidade da estratégia. Veja que a formulação de um design não se dá apenas ao design de um produto, né? Cortar ele, o tamanho, a forma, não é só isso que eu devo pensar quando se fala em design. Se eu estiver construindo um software, por exemplo, ele vai ter o seu design também, né? Vou criar o seu layout, vou fazer várias apresentações, várias mostragens dentro do site que ele vai mostrar um certo design. Assim como quando a gente desenvolve a estratégia ou planejamento estratégico, que também possui design. Olha só, uma informação que eu trago para vocês, que eu li lá no portal Educação. É portaleducação.com.br, né? Que fala que são evidenciados para essa escola, a escola do design, os pontos fortes e os pontos fracos e também as variáveis ambientais que a gente falou lá na análise SWOT, tá? Esses pontos fortes, esses pontos fracos da organização, mostrando tudo o que formula esse ambiente, o que traz resultado nesses ambientes, né? Ele deve servir para reduzir
as ameaças e também aproveitar as oportunidades em relação a essa avaliação externa. Tá? E em relação também à avaliação interna, aproveitar os pontos fortes, buscando reduzir os pontos fracos. Né? Vou criando um design da estratégia para eu poder dar uma cara, né, para esse sistema. Seguindo com a escola do planejamento. Opa, agora a gente está falando de uma coisa forte, de uma coisa grande. A palavra planejamento é uma das palavras mais utilizadas nas formulações da administração. Se falando em administração, se falando em marketing, se falando em pesquisa, essa palavra planejamento virá sempre à tona, sempre. Porque tudo é feito com uma base de planejamento. Os planos são desenvolvidos e para isso a gente utiliza o planejamento. Agora vamos ver qual que é a escola do planejamento. Dá uma olhadinha no slide. Escola do planejamento. A formulação da estratégia como um processo que formaliza o planejamento estratégico e fixa objetivos, destacando forte presença de auditoria interna e externa para a avaliação da estratégia, separação entre o planejamento e a execução e a presença de assessorias externas. Então, pessoal, essa escola do planejamento, ela vai fazer algumas abordagens, até não coube no material, né, mas eu estou explicando aqui para que vocês possam entender. Tá? E ela passa por uma estratégia com um processo formal. A escola vem ajudar a produzir isso aí. E dentro dessa estratégia como um processo formal, vem as etapas do planejamento estratégico que fazem parte, né, dessa escola que essa escola criou. Né? E como está no slide, e eu vou até complementar aqui, as principais etapas desse planejamento estratégico, elas são fixar os objetivos, a auditoria externa e a auditoria interna, tá? Avaliar a estratégia, que é o controle e avaliação da estratégia, e a operacionalização dela, dessa estratégia. E aí a gente vem com toda a programação, né? Programando todo esse processo aí, para a gente poder ter um progresso e assim conseguir cumprir essas etapas, certo? Então, existem algumas premissas dessa escola do planejamento, né? E os progressos recentes são os planejamentos de cenários, o controle estratégico, né? E também a avaliação dos problemas não planejados desse planejamento, que é uma coisa muito importante, analisar para não se perder depois lá na frente, porque quando a gente está formulando qualquer plano, a gente está estudando essas estratégias, a gente pode notar alguma coisa que não está inserida ali e que apareceu, ou por algum problema no meio do caminho, né, ocorreu algum problema e aí ele veio à tona, né? E até tem um site aqui que ele diz o seguinte, ó, Gestão de Negócios Blogspot. Ele fala em 7 pontos ali, ó. A assessoria assumiu o processo dominou a assessoria, os sistemas de planejamento foram praticamente concebidos para produzir os resultados, o planejamento se concentrava no jogo mais excitante de fusões, os processos de planejamento não conseguiram desenvolver opções estratégicas verdadeiras, o planejamento negligenciava os requisitos organizacionais e culturais da estratégia, e a previsão do ponto único era uma base inadequada para o planejamento em uma era de reestruturação e incerteza. Veja que são problemas que surgiram que não foram planejados, né?
A gente visualiza, a gente entende que isso ocorre e aí depois você tem que tomar alguma ação paliativa, né, se for uma coisa de urgência, ou refazer e restaurar o planejamento estratégico para poder colocar de uma forma mais adequada, poderia dizer, ok? Pronto, para continuar agora, eu tô tomando o meu cafezinho. Hoje não tá cafezinho de bar, porque eu não tô usando aquele copinho de vidro que eu tanto gosto, mas eu tô usando uma caneca que eu ganhei da minha filha Mariana, né, que é de anime e de mangá, né? Eu adoro essas séries aí, já assisti milhares delas, de episódios, né? Então eu tô tomando meu cafezinho, você pode ver que tá até saindo uma fumacinha aqui. Para ficar turbinado, porque são 7 da manhã, um pouco mais de 7 da manhã, né? E a gente acorda assim, eu, por exemplo, acordo já a 220, aí eu turbino, vou a 250, e aí a gente dá aula super tranquilo e turbinado, tá certo? Vamos falar então da escola de posicionamento. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha ali, olha. Escola de posicionamento. A formulação da estratégia como um processo analítico. A base da escola do posicionamento está na teoria econômica da organização industrial. A partir da estrutura de mercado, constrói-se estratégia na busca de vantagens competitivas. Surgem as estratégias genéricas de Porter, liderança em custo de diferenciação, identificadas a partir do modelo das 5 forças competitivas de Porter. Interessante que tenhamos bastante atenção nessas 5 forças competitivas, né? Porque é um material que está colocado em várias obras de marketing, principalmente as obras de administração, obras de economia. E aí quando se fala de Porter, né, a abordagem vem em várias matérias, várias disciplinas que falam a respeito de Porter. Então vamos ver quais são essas 5 aqui e explicar para vocês. Primeiro, poder de barganha dos fornecedores. É o poder de negociação que você pode ter com os fornecedores. Pode não, você deve ter. Senão você sempre vai comprar errado. Para não comprar errado, você precisa ter um poder de barganha, um poder de negociação com os fornecedores. Segundo, o poder de barganha dos clientes. Você também tem um poder de negociação com seus clientes. Nem sempre essa negociação será a respeito de descontos de preços, né? Preços de vendas. Mas também pode ser em relação a prazos, a financiamentos, a entrega, ao uso, a busca, ao armazenamento. Tem uma porção de coisas que a gente pode analisar em relação a essa negociação que você pode fazer, tanto com os clientes quanto com os fornecedores. Terceiro, barreiras à entrada. O que seriam essas barreiras à entrada, né? A entrada dos seus negócios ou a entrada de qualquer uma estratégia. E você pode também analisar por uma visão da entrada daquilo que vem de fora, por exemplo, dos seus fornecedores, ou pelo ambiente político-legal que nós somos obrigados a aceitar e principalmente a cumprir, né? Mas principalmente a respeito das entradas no mercado, né? Para eu entrar em determinado mercado, avançar em determinada fronteira, buscar um outro tipo de público-alvo, né? Fazer uma abrangência de tudo isso aí, existem muitas barreiras, né? Então essas barreiras que a gente está tratando aqui. O quarto são as ameaças de produtos substitutos. Com a forte concorrência que temos hoje, mais a vantagem ou ainda desvantagem tecnológica, é muito fácil substituir produto, principalmente produtos tecnológicos. Um telefone celular ele tem 6 meses de vida, ele já está sendo substituído por um novo aparelho. As próprias marcas fazem isso. Então a gente tem sérios problemas quando os produtos são de fácil substituição.
Alguns produtos são produtos que marcam, que ficam por muito tempo. Por exemplo, o refrigerante Coca-Cola é um produto que está aí há, há mais de um século. E está no mercado e vai se consolidar. Não tem produto que o substituiu, e sim que chegou a ser similar. Mas nós temos produtos aí que em pouco tempo ele é substituído. Tá? E por último, a rivalidade interna da indústria. Aí sim nós temos um trabalho com a concorrência e como que essa concorrência se posiciona e no que nós ganhamos e perdemos. Aí nós temos que analisar nossas forças e fraquezas e principalmente do lado de fora as nossas ameaças. Ok? Seguindo então com a escola empreendedora. A formulação da estratégia como um processo visionário, pautado na mente do líder por meio de tentativas, o que gera uma destruição criativa. O crescimento é dado como meta, e a visão substitui a formulação de um plano esquematizado, sendo ele emergente. Olha só, me lembro muito bem de uma palestra do Peter Drucker, em que ele disse assim que é preciso aprender a desconstruir antes de construir. Porque nós trazemos vícios da nossa vida pessoal, né? Trazemos para dentro da organização e muitas vezes a gente molda a cultura organizacional com os nossos próprios vícios, né? As nossas próprias manias, que não é o correto. Okay? A organização ela precisa ser criada dentro da sua própria cultura e desenvolver o seu próprio comportamento. E quando o Drucker vem e diz assim, olha, a gente precisa aprender a desconstruir. Desconstruir é o quê? Aprender a eliminar aquilo que já está obsoleto ou aquilo que não tem serventia, que não valeu a pena, né, que teve experiências negativas, para poder sim, com essa experiência, construir uma coisa nova. Ok? Agora trago a escola cognitiva para vocês. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Escola cognitiva. A formulação da estratégia como um processo mental que tem como base a psicologia cognitiva das décadas de 80 e 90, quando foi de fato evidenciada, tá, esse processo mental na formulação da estratégia. O processo cognitivo como confusão na identificação de tendências, pensamento de informações, mapeamento e realização de conceito e construção. Tá? Até tem uma figura aí mostrando a escola cognitiva, falando de mapas, modelos, conceitos, esquemas. E aí eu chamo a atenção para vocês, dá uma olhadinha aqui para mim, da importância que tem a psicologia na administração. Eu, por exemplo, eu sou fascinado pela área comportamental. Eu, de fato, eu gosto muito, eu estudo muito a respeito. Quando eu estive na Argentina, a minha maior ênfase de estudo foi no neuromarketing, né, que é a neurociência aplicada ao mercado. E isso me fascina. E até outro dia eu estava conversando com a minha esposa, falando assim, a gente podia fazer um curso de psicologia, né? Já que a gente trabalha com educação e eu desenvolvo dentro da consultoria pesquisas e estratégias de comportamentos, de análise de consumo, né? O próprio neuromarketing, o entendimento da cabeça do consumidor. E ela gostou da ideia e a gente está amadurecendo. É fascinante. Mas a contribuição que a psicologia tem na administração é gigantesca. E ela vem de longe. Tá? Ela não vem de agora, não. Quando veio essa escola cognitiva, lá para a década de 80, 90 ali, é que foram aplicadas algumas técnicas da psicologia para fazer essa análise aqui que a gente está mostrando no slide. Dá uma olhadinha no slide ali para você ver, ó. O processo cognitivo como confusão na identificação de tendências, né? Aprender a interpretar também, processamento das informações, pura interpretação, mapeamento e realização do conceito e construção. Veja, pessoal,
a psicologia veio para poder ajudar a esse pessoal estratégico, ao nível estratégico, quando faz o nível de pensamento, né? E aí ele precisa desenvolver suas estratégias, mas ele precisa também interpretar. Ele tem que fazer os seus mapas, né? Ele tem que fazer as suas interpretações do mercado, do consumo, das tendências, porque é muito fácil errar. Muito fácil errar. Eu já vi, eu já errei, eu já estive envolvido em alguns erros que pareciam óbvios. A estratégia parecia óbvia. E quando você entra mesmo de acordo nela, você percebe que cometeu um erro, um grave erro. Né? E aí você tem que voltar atrás, tem que reformular. Muitas vezes causa prejuízo. Então é muito importante. E na disciplina de administração, a psicologia já está envolvida há muito tempo, porque nós temos uma disciplina chamada psicologia organizacional. E dentro da psicologia organizacional vieram outras matérias que passaram a ajudar, a contribuir com essa relação aí da psicologia, que são os recursos humanos, por exemplo. Claro, eu sempre falo que os recursos humanos ele deve ser gerido por um administrador, por um gestor. Por quê? Porque é necessário que você faça a gestão dele. Mas a contribuição do psicólogo ali para fazer as análises comportamentais dessas pessoas, né? Fazer as entrevistas, as análises dos cargos, tá? Uma porção de coisas aí a respeito da psicologia, né? A contribuição é fantástica. Então nós temos que de fato levar muito em consideração e muito respeito pela área de psicologia, beleza? Seguindo então, vou falar agora da escola do aprendizado. Olha, falamos de psicologia, né? Da escola da psicologia, então vamos falar na sequência da escola do aprendizado. Dá uma olhadinha ali. Escola do aprendizado. A formulação da estratégia como um processo emergente, a complexidade e imprevisibilidade das organizações impedem o controle deliberado e a formulação precisa da estratégia. A formulação e a implementação de estratégias são indissociáveis. Não só o líder aprende, mas todo o sistema coletivo aprende a formular e implementar estratégias. O aprendizado é emergente, seguindo de todos os tipos de lugares. O papel da liderança é gerenciar o processo de aprendizado estratégico, não de deliberar as estratégias. As estratégias nascem do passado para serem transformadas em planos futuros. Então, pessoal, essa escola do aprendizado, ele nos mostra, nos dá alguns exemplos de que a gente também aprende fazendo. Eu já ouvi isso aí há muito tempo, desde que eu era garoto, que a gente aprende fazendo. Eu sou um cara que veio da roça, que nasci praticamente no sítio, mas a gente aprendia muito fazendo. E claro, a escola vem para trazer a teoria e dizer, olha, o correto é assim, a forma tem que ser feita. Então todas as informações teóricas, elas são úteis, necessárias e imprescindíveis. Mas a gente aprende fazendo também. E os stakeholders, os funcionários, todos os colaboradores que estão envolvidos nisso aí, acabam aprendendo também quando está fazendo. Falo agora de uma escola que muita gente tem interesse, principalmente aqueles que gostam do poder, aqueles que querem de qualquer forma buscar o poder. O poder ele é fascinante porque as pessoas quando o detêm fazem coisas que querem, mas ele é muito perigoso na mão de quem não sabe usar. Haja vista nossos políticos, né? Veja quem está no poder, né? E veja o que está acontecendo. Principalmente o velho ditado que diz o seguinte: quer conhecer uma pessoa? Dê o poder a ela. Agora, jamais dê o poder a um ignorante. E aí ele vai detonar com tudo. Estamos vendo isso. Vamos lá, escola do poder, olha lá. Escola do poder. A formulação da estratégia como um processo de negociação em função do poder e da política. Olha a política envolvida aí, né? Política é poder. As estratégias são emergentes.
Só para citar, a empresa também tem política, tá? São as políticas empresariais. O micropoder visualiza a estratégia como interação, barganha, confronto direto entre interesses estreitos e coalizão inconstante. Já o macropoder vê a organização como promotora do próprio bem-estar, por meio de controle ou cooperação com outras organizações, definindo estratégias coletivas. Veja, amigos, que falando de poder e aí se tratando de políticas, até as políticas empresariais, né? Porque a empresa, toda empresa tem a sua política própria. Então, a gente já ouviu algumas vezes aí em determinados lugares que falam, não, isso não é a política da empresa, né? Não, a política da empresa não é essa. A política da empresa é fazer tal coisa. Então, existe um jogo de poder ali também. O nível estratégico ele define e os níveis subalternos vão cumprir aquilo que está escrito no seu caderno. Nessa política desenvolvida aí, né? Esses trechinhos aqui que eu faço aqui é quando tem um barulho, principalmente essas motos aí, que esses escapamentos, nossa, detestável aí, que esses motoboy usam, e aí eu dou essa travadinha aqui para não atrapalhar no áudio, tá? Mas vamos seguindo aí, vamos na sequência aí que não pode parar. Então, quando se fala dentro da política, se fala do micropoder. Aí o micropoder eles mostram que pequeno, é dentro da organização. Então eles não podem fazer muita coisa, não podem programar muita coisa que é ali. E o que eles querem mesmo é um macropoder, aquilo que está lá fora, que eles têm substância, que conseguem ter o poder fascina, né? Tá certo? Então, leia mais a respeito, porque também pode ser um trabalho psicológico aqui para desenvolver com os stakeholders, que você diminui um pouco desse egocentrismo aí, tá certo? E a outra escola é a escola cultural. Eu adoro essa escola aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A formulação da estratégia ocorre como um processo coletivo de interação ou integração social, baseado nas crenças e nas interpretações comuns dos membros das organizações. Os indivíduos adquirem as crenças por meio de um processo de aculturação e socialização, sendo esse tácito. Olha, eu falei agora há pouco, né, sobre a cultura organizacional, que desenvolvendo a cultura organizacional a gente vai trabalhar muito bem o comportamento organizacional, o comportamento das pessoas e como a organização se comporta perante ao mercado, perante aos seus stakeholders, né? a tudo isso que envolve, né, essa parte da cultura. Uma outra pequena interrupção ali, canina. Mas a construção da cultura organizacional depende muito do seu CO, né, do seu dirigente, porque ele vai ser o espelho de toda a organização. Então tudo aquilo que for empregado dentro da organização vai ser criado de uma forma, uma modelagem e uma coisa muito comportamental, né? E a empresa cria então suas próprias culturas para poder seguir o seu caminho, tá? Então depende muito daquele que está no comando para viabilizar essa cultura, ok? Falando agora de uma escola muito importante, que é a escola ambiental, não só falando do meio ambiente, que também faz parte de um dos ambientes, que é o ambiente natural, que hoje está muito forte isso aí, existem muitos agrupamentos, muitas ONGs, muitas governamentais aí protegendo o meio ambiente e outros querendo degradar tudo pelo capitalismo, né? Então isso ganhou uma força muito grande. Mas quando se fala da escola ambiental, não se trata apenas do meio ambiente, né? Que é um ambiente natural que a gente fala nas 6 forças ambientais do marketing, ok? Vamos ver o que diz o slide aqui que eu vou explicar para vocês. A formulação da estratégia como um processo reativo
O ambiente é um conjunto de forças gerais. Olha as forças ambientais que eu citei para vocês. Responsável pela geração de estratégias. As organizações necessitam se adequar a estas forças ou elas morrerão. E aí, meus amigos, eu chamo a atenção para vocês. Nós temos 6 forças ambientais, que é tratada pelo marketing, que ela é analisada sempre que se faz um planejamento estratégico de marketing. São as 6 forças. Primeiro, eu vou falar do ambiente natural, que é esse meio ambiente que a gente tratou como exemplo no início, né, dessa fala da escola ambiental. Depois nós temos o ambiente demográfico, que trata das pessoas, da população, por exemplo, do nosso país, né? O ambiente sociocultural, que é a sociedade e a cultura, tudo que o nosso país, ou se você for tratar de país, né, claro, se você internacionalizar sua marca, você precisa também saber da sociedade e cultura de outros países, de outros lugares que você vai abranger, né? Depois o ambiente político legal, que são as leis, tudo aquilo que o governo nos coloca, que nós precisamos cumprir obrigatoriamente, inclusive impostos, né? Depois o ambiente econômico, que é todo financeiro, tudo que gera divisas aí. E o ambiente tecnológico, que a gente está vendo uma revolução da era da informação hoje, né? E toda essa revolução tecnológica que a gente tem visto por aí. E para encerrar, eu vou falar da escola da configuração, tá? Essa é a última escola das 10 que a gente trouxe aqui para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha no slide. Escola de configuração. A formulação da estratégia como um processo de transformação. As organizações podem ser descritas em termos de algum tipo de configuração estável em um período de tempo, que dá origem às estratégias. Os períodos de estabilidade são interrompidos, dando origem a novas configurações. Os ciclos de interrupções e mudanças são estáveis e o sucesso está na administração destes ciclos. As estratégias necessitam ser adequadas ao contexto. Bom, quando se fala em ciclos, eu não posso deixar de citar o processo cíclico das funções administrativas, né? Também é um exemplo de configuração, porque como você configura essa organização em vários campos de atuação ali. A gente está falando principalmente de estratégias e de planos, né? E aí eu não posso deixar de citar o processo cíclico das funções administrativas. E se eu colocasse em 4 pontos aqui, seria planejamento, organização, direção e controle. Bom, eu sempre uso uma nomenclatura para que a gente possa memorizar e não esquecer mais. Eu sempre falo que as funções é o pode ser. PODC, pode ser. Planejamento, organização, direção e controle. Por que ele é um processo cíclico? Porque ele começa no planejamento, no pensamento, desenvolvimento, se organiza, coloca na mão daqueles que vão dirigir o processo e depois faz o controle e avaliação. O controle e avaliação é a última etapa antes da primeiro novo ciclo, que é o planejamento. Então eu fico rodando aí nessa roda, certo? Ela não fica parada, estática, não. Então, quando eu cumpro essas 4 etapas, eu volto à etapa inicial, que é o novo processo, o novo planejamento. É o que chamamos de processo cíclico das funções administrativas, o pode ser. Bom, pessoal, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Tá? Cumprimos as 2 partes, a parte 1 e a parte 2 desse material riquíssimo. Aqui está o referencial bibliográfico, dá uma olhadinha. Ele é bem grande aqui, tem a bibliografia básica e a complementar, porque foi um material retirado de livros e também de artigos publicados, artigos científicos publicados, né? Então eu referi todos eles que estavam sendo citados, tá? Bom, nesta aula, propriamente dito nessa aula aqui, vocês não vão precisar fazer
as atividades. Não vai ter atividade nessa aula aqui, né? Semana que vem a gente volta com as atividades. Apenas vocês vão entrar lá no portal e vão registrar a presença de vocês. Okay? Daquele jeitinho que a gente combinou na outra aula. Entra lá e diz, tô aqui, estive aqui, aula paga, e aí a gente registra a presença de vocês, né? E vocês não vão ter problemas depois com faltas, tá ok? Então encerramos mais uma aula, mais um dia de estratégias com vocês, tá? Até semana que vem. E entrem no portal. Não se esqueçam de inscrever nos meus 2 canais, tá? O canal Planeta Marketing Oficial, que tem o programa com os episódios Aprendendo Fácil, tá super bacana, 5 minutinhos, 6 minutinhos de aula só com questões conceituais. E o canal pessoal Alex Caparelli, que é esse canal que a gente está postando as aulas de vocês. Então vocês podem encontrar as aulas aqui dentro desse canal. Um grande abraço para vocês e até semana que vem.